Pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast aqui, o Conversa Aberta, hoje em Manaus, 27 de agosto de 2024, estamos ao vivo, você já sabe, eu sou o encontro de toda terça-feira e quinta-feira e hoje é a primeira edição, agora às 14 horas, horário local de Manaus. Estamos transmitindo ao vivo de Manaus, dos estúdios do Foco Amazônico e também em transmissão simultânea por 11 portais. Então, seja bem-vindo, você seguidor que está com a gente, você acompanha o jornalismo com responsabilidade, credibilidade, com todo respeito a você, seguidor, que nos acompanha pelo Foco Amazônico, pelo Conexão Amazônica, portal Opinião Manauara, BDC Notícias e portal Amazônia Mídia, o portal do Japonês, o portal Giro Amazônico, o portal Diário do Beiradão e Na Hora Exata, e o portal Impacto e o portal Amazonas Pix. Então sejam todos bem-vindos, muito boa tarde, já vai compartilhando o nosso conteúdo e nós estamos aqui recebendo nossos estúdios aqui no candidato a vereador daqui da cidade de Manaus, Chico Preto, já é conhecido, né, por todo o pessoal do Amazonas, do Manauara, mas ele vai contar um pouco da sua história aqui do Partido Liberal. Eu quero primeiramente agradecer, candidato, por estar aqui com a gente para compartilhar aí a sua história, fala também dos seus projetos aqui por todos os seguidores dos 11 portais ao vivo. Uma boa tarde, muito obrigado e seja bem-vindo. Marcelo, em primeiro lugar, gratidão a Deus, a você, a toda a tropa do Foco e os demais portais. Boa tarde a você que está aí na internet, no seu celular ou no seu computador, você está nos acompanhando. Estou pronto para a gente bater um papo, as pessoas conhecerem um pouco mais da minha vida, né, quem é o Chico Preto e das ideias que eu defendo de volta à Câmara Municipal. Muito obrigado, candidato. Até o nosso programa aqui, ele é o Conversa Aberta. Vamos ter uma conversa aberta, eu, o senhor, e compartilhando para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo aí, seja pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Estamos em todas as plataformas digitais, chegando até você que está aí nos acompanhando em casa. Candidato, queria começar falando da sua história. O senhor é manauara, né? Do caroço. Então eu queria que o senhor contasse. Carioca é da gema e o manauara é do caroço. Olha, queria que o senhor contasse a sua história, como é a sua história de vida, o senhor nasceu em Manaus, como foi a sua vida, um pouco da sua história. Vamos lá. Chico Preto é um apelido que eu herdei do meu avô, que passou para o meu pai e que chegou até mim. Isso por conta da minha decisão de disputar a minha primeira eleição. Eu coloquei o meu nome, Marco Antônio, coloquei o apelido do meu pai, ficou Marco Antônio Chico Preto. Fomos para a eleição, primeira eleição bati na trave, mas eu persisti, insisti, não desisti, e aí ganho a minha primeira eleição e a minha história dentro da política começa a ser contada a partir daí. E abaixo da graça de Deus, o povo de Manaus já me fez 4 vezes vereador, o povo do Amazonas 2 vezes deputado, e depois de toda essa história, ficha limpa. Esse é o maior legado. É um político com 6 mandatos que só tem multa de trânsito. Eu não tenho acusação de corrupção, eu não tenho acusação de pedofilia, eu não tenho acusação de bater em mulher, enfim, ficha limpa. Manauara, 55 anos, sou advogado de formação, casado com a dona Silvana, pai do Antônio, da Mariana, um cara que aos 55 anos segue acreditando que tem muita lenha para queimar ainda. Eu tenho muita contribuição ainda a dar para o povo da minha cidade, do meu estado, do meu país. Por isso, agora, candidato a vereador, para retomar a tribuna já em janeiro de 2025 e defender, Marcelo, as ideias que ao longo desse programa eu vou comentar contigo. E eu tenho certeza que você que está me acompanhando vai entender que todas elas falam diretamente para a parte mais sensível do corpo do ser humano. Você sabe qual é? O bolso. Então a gente vai falar ao longo do programa dessas leis que eu pretendo defender lá. E conta pra gente como é que foi a sua chegada no seu primeiro mandato na Câmara de Vereador. Como é que você chegou? Hoje a gente vê que o senhor é uma pessoa já experiente, né, com os mandatos, mas como foi a sua forma de trabalhar, como o senhor encontrou lá, a diferença de hoje, o senhor está preparado para entrar novamente, se for eleito, mas como o senhor encontrou lá? A diferença hoje, Marcelo, eu penso que está na comunicação. Hoje a gente tem uma comunicação muito mais rápida. O digital hoje impactou decisivamente as nossas vidas e também a comunicação política. Então hoje a comunicação política com as pessoas passa obrigatoriamente por aqui. Você ao longo do dia vai se informando por aqui. Tem gente que hoje até deixou de ver o jornal, aquele tradicional jornal das 8 horas, para que a gente se informasse do que tinha acontecido ao longo do dia. Hoje você fica sabendo o que está acontecendo no mundo em questão de minutos, pelo seu celular. Então essa foi, na minha opinião, a grande mudança. Então o político que hoje não se comunica por aqui também é um político que está
ele está sem bússola, ele está sem norte, sem sul, ele está sem azimuth, ele não tem nem latitude nem longitude. Porque obrigatoriamente você precisa estar aqui, defendendo aquilo que você acredita, conversando com as pessoas, para que as pessoas possam criar uma conexão com você. Então essa é a principal diferença da minha primeira eleição lá em 1996 para essa agora. Mas eu consegui me adaptar bem, Marcelo. Eu tenho uma presença razoável no digital, sei que o digital me leva a lugares que fisicamente eu não vou conseguir chegar nessa eleição. Então eu entendi isso, né? Vamos para o digital, vamos defender aquilo que a gente acredita, vamos embora emitir as nossas opiniões, e aí é aquela história. Tem gente que não gosta de emitir as suas opiniões, porque quando você emite uma opinião, você pode agradar ou desagradar. Quando você desagrada, nesse ambiente digital, você está sujeito a crítica, você está sujeito ao cancelamento. E não é todo mundo, Marcelo, que está preparado para o cancelamento. Tem gente que se abate com isso, tem gente que entra em depressão porque estou sendo cancelado. Bem, você tem que estar preparado para esse tipo de reação, principalmente nesse momento em que o digital ele é decisivo para as relações sociais, para as relações políticas, para as relações econômicas. Eu consegui me adaptar bem e uso isso com muita intensidade, mas ao mesmo tempo com moderação, para que eu possa, para que eu não perca uma coisa que é o seguinte: a sensibilidade no trato com as pessoas quando a gente está face a face. A gente comentava ainda há pouco que na internet todo mundo é bacana, todo mundo é legal, todo mundo é 100%, todo mundo é perfeito. Mas quando as pessoas te encontram no cara a cara, no corpo a corpo, elas vão perceber se você é de verdade ou se você é de mentira. Então eu uso com muita intensidade, mas com verdade, para que as pessoas vejam, olha, o mesmo cara que está aqui é o cara que você vai falar no meio da rua. Bacana. E falando nisso, cara a cara, face a face que você vê com as pessoas, como tem sido suas andanças por Manaus, como diz os comentários, seus encontros, como você tem sido bem recebido? As pessoas têm recebido o seu bem, embora você seja conhecido, sim, né? Sim. Como é que qual a principal demanda que você escuta as pessoas reclamam mais, ou se queixam, ou estão indignadas com a política aqui do Amazonas? Pois bem, Marcelo, hoje verdadeiramente a gente começou a imprimir o ritmo que eu gostaria de ter imprimido desde o primeiro dia. Mas por conta de atraso, de gráfica, essas coisas, a gente não conseguiu. Mas hoje a gente começou verdadeiramente a imprimir ritmo. Então de manhã cedo eu acordei, fui ali para o cruzamento da Constantino Nery com a Pedro Teixeira, e ali naquele ambiente sem controle. Você ali, as pessoas que estão passando ali não estão combinadas contigo, as pessoas não foram convidadas para nada, e eu estava ali panfletando, que é o tipo de estratégia que eu gosto de sempre usar. Está ali panfletando, dizendo, olha, está aqui a minha proposta, está aqui o que eu penso. E eu só tive assim um único episódio que eu posso dizer que saiu ali do esperado. Nos demais, as pessoas me recebendo com muita educação, outras confirmando o voto. Então eu percebo que eu não tenho essa dificuldade, né, no trato com as pessoas, nessa lida própria da eleição, que é comunicar com as pessoas face a face. Uma dificuldade, Marcelo, ou algo que, não é dificuldade, mas algo que tem me chamado a atenção, é você trazer pessoas hoje para te ouvir, você convidar as pessoas para uma reunião. Isso tem sido algo que tem me chamado a atenção. Em alguns lugares há uma grande dificuldade, por razões até de segurança pública, e aí, sem meias palavras, eu vou te dizer o que está acontecendo. Tem lugares em Manaus que você não consegue conversar com a comunidade se você não sentar com o dono da boca de fumo para que ele autorize. Isso é uma realidade. Eu acabei de comentar, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Só que eu tenho um lado. Eu não vou sentar com o dono da boca de fumo para pedir autorização para conversar com a comunidade. Então, o digital ajuda muito, porque aí você vai, né, comunicando com as pessoas, mas a gente tem encontrado alguma dificuldade nesse sentido, em reuniões à noite. A gente tem que pesquisar bem para saber onde que a gente vai conseguir fazer uma reunião, porque tem lugares que dizem, não, só faz a reunião se pedir a bênção aqui do dono da boca. E o dono da boca não é dentista, é traficante. Entendi. Complicado, né?
complicado. Então, se você pergunta quais são as principais demandas, segurança, saúde pública, todos os dias, mas não de agora, Marcelo, da eleição para cá, todos os dias já há alguns anos. É impressionante onde eu estou, onde eu vou, eu sempre encontro alguém que diz assim, Chico Preto, me ajuda, eu estou com um exame que eu não consigo fazer, eu estou esperando há 5, 6 meses, eu não consigo fazer o exame. Aí casos mais graves, olha, eu estou 1 ano e meio esperando uma cirurgia, não consigo. Então eu te digo, eu te afirmo que saúde e segurança são as maiores pautas dessa eleição. Então, o que segurança pública, o que um vereador pode fazer para a questão da segurança pública? Aí começa a discussão. A prefeitura tem serviço bom. E o que é bom para um jovem de 16, a partir de 16, 17 anos? O jovem ter habilidades e essas habilidades permitam a ele que ele possa ganhar dinheiro, possa trabalhar, né, ajudar já a sua família. E isso faz parte de uma das pautas que eu estou defendendo, sabe, Marcelo? Eu vejo a Prefeitura de Manaus com possibilidade de ter um grande programa de habilidades digitais para jovens. Vou te explicar. Quando eu tinha 16 anos, o meu pai, o saudoso Chico Preto, disse assim, se não souber inglês e não souber datilografia, vai ter dificuldade. Mas no meu tempo era datilografia. Aí a datilografia virou digitação e hoje as habilidades são outras. Hoje as habilidades são como essas desse rapaz que está atrás das câmeras, o Edmundo, que está me filmando, está fazendo vídeos para daqui a pouco colocar na internet. Conteúdos para a internet. Essa é uma habilidade que o jovem que sabe fazê-la, o jovem que aprendeu a fazer isso, esse jovem está encontrando trabalho. Para trabalhar para alguém, ou para ele trabalhar por conta própria, oferecendo os serviços dele, por exemplo, para pequenas empresas do bairro dele, da comunidade dele. Diz, olha, eu quero criar teu perfil na internet, vou te ajudar a colocar os teus produtos diante dos olhos das pessoas. Então, habilidades digitais hoje em dia fazem com que o jovem, primeiro, ele tenha interesse, porque é a linguagem do jovem. A linguagem do jovem de hoje não é artesanato, não é crochê, não é biscuit. Isso é bom para clube de terceira idade, fantástico. Mas para jovem, habilidades digitais. Produção de vídeo, lançamento de produto digital, copywriter, tráfego pago, Marcelo. Tráfego pago, que é uma habilidade fantástica. É você entregar o produto certo para a pessoa certa. Então, eu penso que Manaus pode ter, e é isso que eu quero defender na Câmara, um grande programa presencial ou à distância para que os nossos jovens assimilem essas habilidades, a fim de que eles possam, se o jovem não for parado, não for mortão, for um cara ativo, determinado, ele com essas habilidades trabalha para alguém ou ele vai prestar serviço para alguém para ganhar dinheiro. Então, isso é uma coisa que está muito fixa na minha cabeça. Isso é um projeto que o senhor tem que... Sim, Manaus precisa ter um grande polo digital. Um grande polo digital. E um polo digital passa também pela prefeitura estimular os jovens da nossa cidade a terem essas habilidades, para que eles possam prestar serviços para a comunidade. Eles vão trabalhar, vão ganhar dinheiro. Mas eles, sem o conhecimento do digital, desse mundo digital, ele não vai muito longe. Ele apenas vai ser um telespectador, um internauta que está ali. Um seguidor. Mas a quantidade de jovens que hoje desenvolveram essa habilidade de lançar produtos na internet, Marcelo, é impressionante. Onde eu vou, eu faço a seguinte pergunta: qual foi a mulher aqui dessa reunião que nunca comprou na Shein? Não tem, todas compraram. As pessoas compram porque elas têm impulsos na internet. E é esse jovem com essa habilidade digital que cria produtos, que cria, sabe, publicidade, que cria o vídeo, que produz o vídeo, que posta na internet para que as pessoas possam consumir produtos e serviços. Isso é um jovem de 16, 17, 18 anos que está fazendo. Então, Manaus oferecer isso para o jovem, a prefeitura, a gente vai responder ao anseio dos pais. Pô, eu quero que o meu filho trabalhe, eu quero que o meu filho tenha uma atividade econômica. Eu não estou falando nem de profissão, tá, Marcelo? Profissão, eu vou entrar na faculdade, vou estudar, mas o que eu posso fazer antes de entrar na faculdade, já no nível médio, para que ele possa ganhar dinheiro? Como eu te falei, a linguagem é essa. Então, Manaus precisa ter um grande programa de desenvolvimento de habilidades digitais para os nossos jovens, para que não só Manaus seja reconhecida nacionalmente, como é Recife, que tem um porto digital, mas como os nossos jovens com essas habilidades possam ganhar dinheiro e assim se desviarem do mundo do crime, que infelizmente recruta muitos jovens hoje na cidade de Manaus. Muito bem, candidato. Eu queria que o senhor comentasse para a gente esse seu projeto. O senhor estava comentando aqui no off,
o senhor viu um exemplo claro da banana, né, que é essa lei do bom condutor. Eu queria que o senhor falasse pra gente como é que é essa lei e o que foi que o senhor viu, que a pessoa viu que isso existe, que eu estava comentando. Rapaz, eu estava hoje na Alvorada. Aí eu comecei, de manhã cedo eu te falei, foi ali para Constantino Nery, para Pedro Teixeira. E aí saí dali, 9 horas da manhã, a gente foi começar uma caminhada na Alvorada. Lá no meio da caminhada, eu vejo um empreendedor, um cara vendendo banana para Covan, e a banana estava bonita. E eu parei lá, para dizer, quanto é que está o carro da banana aqui? E aí o cara me vendeu a banana e no final ele disse assim, a tua lei me beneficiou. Eu digo, qual lei, cara? Disse a lei do bom condutor, aquela que dá desconto no IPVA. Esse ano eu ganhei R$300 de desconto. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a conversar com ele, perguntando se ele tinha achado fácil, porque muita gente, que é difícil, que não sei o quê. E não é. Desde o advento da pandemia, a Cefaz, diga-se de verdade, trabalhou para reduzir a burocracia e diminuir o tempo que as pessoas antigamente passavam para pedir o desconto. Que o desconto ele não é automático, você tem que pedi-lo. Você tem que pedir o desconto. E você tem que pedir por uma condição, não ter multas durante o ano passado. Então, para eu ter desconto em 2024, em 2023 eu tenho que ter zerado, eu não posso ter multas. Então, as pessoas que começaram a pedir o desconto, né, desde o momento que a lei foi lançada, realmente o processo era burocrático, só que a Cefaz veio fruto de cobrança minha, fruto de cobrança dos internautas, dos cidadãos que usam as suas redes sociais. A Cefaz facilitou muito esse desenrolar da entrega do desconto. Então hoje você passa 5 minutos na frente do computador, digita lá meia dúzia de teclas, daqui a pouco sai a tua guia impressa e você paga. E foi exatamente esse testemunho que o Jaime, se eu não me engano, me deu hoje lá no Alvorada. Eu fiquei muito feliz e disse assim para ele, tá vendo a diferença de um político que sabe fazer leis que possam beneficiar o seu povo. Porque afinal de contas, o aumento que a gente teve no IPVA de 2022 para cá foi salgado. Está mais salgado do que posta de bacalhau, né? Ou manta de pirarucu. E aí esse desconto, pelo fato da pessoa não ter tido multas, dá um alívio. E dá aquela sensação de que, caramba, tá aí, tem uma lei que me beneficia. Então eu pude viver isso hoje de manhã, quando a gente estava caminhando lá na Alvorada. É muito legal, né? Claro. Quero dizer assim, tua lei me beneficiou, aquilo massageia o coração da gente, pô. É isso que eu ia acabar comentando. Se o senhor traz, por exemplo, um incentivo, o senhor fica muito feliz me dá aquela... que está ajudando as pessoas, né? Me dá aquela convicção, Marcelo, de que é o seguinte, a minha história não acabou. Pelo contrário, eu acho que a minha história está começando um novo ciclo. Eu construí a minha história até hoje e eu acho que eu tenho mais um ciclo. Acho não, tenho uma convicção de que eu tenho um novo ciclo na minha relação com a cidade de Manaus, com o estado do Amazonas. Isso mesmo, pessoal, estamos ao vivo aqui, tá? Estou recebendo o candidato Chico Preto com a gente do Partido Liberal, onde ele é candidato aqui a vereador de Manaus. Estamos ao vivo por 11 portais, é o Foco Amazônico, Conexão Amazônica, o portal Opinião Manauara, o BDC Notícias, o portal Amazônia Mídia, o portal do Japonês, o portal Giro Amazônico e o Diário do Beiradão, na hora exata, portal Impacto e Amazonas Pix. Você que está com a gente ao vivo pelos portais, pessoal, eu quero mandar um abraço para o Jefferson Andrade, que está com a gente, Amazônia Mídia, Marcos Pinheiro, Thiago Ito e também o Jefferson Andrade, dizendo aqui, Chico, sempre apontando os bons caminhos. Um abraço para o Jefferson Andrade, você que está com a gente aqui, colocando teu comentário pelo Facebook, pelo Foco Amazônico. Nós vamos ler teu comentário aqui, sua participação. Obrigado pela audiência e vai compartilhando o nosso conteúdo. Essa é a primeira edição aqui do nosso dia de hoje, terça-feira, nosso Conversa Aberta. Eu sei que quem vem para cá hoje, às 16 horas, é o Ivo Neto, né? 16 horas, pessoal, tem a segunda edição, hein? 16 horas ao vivo, hein? Quero deixar meu abraço ao Ivo Neto, alguém por quem eu tenho carinho e respeito, viu? É isso mesmo, pessoal. Deixar meu abraço a ele. E sucesso, Ivo, na tua caminhada. Às 16 horas, então, estamos ao vivo na segunda edição para receber aqui o candidato Ivo Neto. E falando em candidato, falando em político, queria a sua opinião, candidato Chico Preto. Sim. Como é que o senhor vê a política atual? Os políticos atualmente, como é que o senhor vê hoje, como está a política amazonense hoje? A minha opinião é a opinião da maioria do povo. As pessoas estão decepcionadas com a política. Melhor, decepcionadas com muitos políticos. Eu não gosto de generalizar, mas os políticos, as ações dos políticos dentro da política causam decepção. Causam constrangimento, até raiva, né, para as pessoas. Vamos ver agora aí o que está acontecendo no governo federal. O governo do Lula não deu sossego nem para as blusinhas da Shein, pô. O
cara comprava aquelas blusinhas lá, comprava aqueles produtos na Shopee e tal, aí vem o governo e, pô, taxa, quer dizer, o povo não aguenta mais pagar imposto, Marcelo. O brasileiro tem que trabalhar 5 meses do ano, veja, de 12 ele tem que trabalhar 5 só para pagar impostos. Então, se é uma coisa que tem que estar proibida na boca de político é aumentar imposto. Vereador, deputado federal, tem que ter esse compromisso com a população. E é uma das coisas que eu já deixo aqui como compromisso meu. Quem quer que seja o prefeito eleito pelo povo de Manaus, eu, vereador, em janeiro do ano que vem, eu não voto favorável a qualquer projeto que crie imposto ou que aumente os impostos que já existem. O próximo prefeito tem que buscar eficiência e não fazer aquela história de que eu preciso construir isso aí, então vou aumentar o imposto, aumentar o IPVA, vou aumentar as taxas do Detran. Não. Tem que trabalhar com o que já tem e cortar no supérfluo, cortar na gordura, para poder não mexer mais no bolso do povo. O povo não aguenta mais, cara. Então, esse é um compromisso, olho no olho aqui, firmado com 11 portais, de que quem quer que seja prefeito, próximo, não tão próximo, quem quer que seja. Então, olha, eu não voto aumento de imposto, nem criação de novos impostos em Manaus. Ok, o senhor falou aí da legislação, ajudar o jovem, né? Aliás, a população jovem de Manaus cresce bastante, muitos jovens, né? Cresce. Mas, além da sua criar esse projeto de cursos, que vai ajudar o jovem a entrar na internet, usar favorável para vender de casa mesmo, ganhar seu dinheiro para fazer sua faculdade, quais são as suas principais outras bandeiras que o senhor vai levantar no seu mandato caso eleito? Boa. Manaus precisa de um grande programa que permita às pessoas, Marcelo, terem acesso ao documento definitivo da casa onde moram. Quando eu digo definitivo, porque tem muita gente que nos vê nesse momento e que acredita que o título definitivo é o documento de propriedade da casa. E não é. O título definitivo é como se fosse a certidão de nascimento do teu filho, ou a sua. Mas a certidão de nascimento não é a identidade, não é a nossa identidade. A nossa identidade é o RG, ou agora o CPF, né, que agora está tudo convergindo para o CPF. Então veja, certidão de nascimento é uma coisa, identidade é outra. A casa que a gente mora, se você é dono da sua casa, né, você pagou por ela, você tem que ter um documento chamado Registro e Escritura Pública do Imóvel. E 85% dos imóveis em Manaus não tem esse documento. 85% não tem isso. Resultado, insegurança, porque alguém que não tem o documento definitivo, o registro e a escritura pública da casa que moram, ele não consegue fazer nenhum financiamento na Bemol. A Bemol hoje está emprestando dinheiro com um documento chamado registro de imóvel. Agora, por que as pessoas não tiram o registro e a escritura pública do imóvel? Pois é caro. É caro. Vou fazer uma conta rápida aqui contigo, Marcelo. Uma casa de R$200 mil, que não é uma casa luxuosa, casa de R$200 mil, estou falando de bairros, né, da periferia de Manaus. Para você tirar esse documento, você vai na prefeitura e o primeiro pagamento que você tem que fazer é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Uma casa de R$200 mil vai pagar aproximadamente R$4 mil. R$4 mil? Aproximadamente R$4 mil. E aí você sai da prefeitura, você vai para o cartório. No cartório você vai pagar outros R$4 mil. Já somaram 8. Aí tem a taxa do contador, tem mais uma despesa aqui e acolá, chega próximo de R$10 mil. Então, para pensar comigo. Alguém que já comprou sua casa e está interessado em tirar o documento, quando ele vê o tamanho dessa despesa, ele diz, cara, eu não vou fazer. Eu vou reformar meu banheiro, eu vou dar uma guaribada na minha sala, até um colchão novo para namorar com a patroa eu vou comprar, mas esse documento eu vou deixar para depois. Então a gente tem essa realidade na maioria dos bairros de Manaus. Diga-se de passagem que é muito importante, a César o que é de César, o trabalho que a prefeitura e o governo fazem para dar títulos definitivos para as pessoas, porque o título é a certidão de nascimento daquele imóvel. Só que eu preciso tirar uma identidade, pela seguinte razão. Na nossa vida, Marcelo, quando você vai se inscrever para um concurso público, pedem de você o quê? Certidão ou identidade? Identidade. Se você vai
fazer um formulário para pedir um cartão de crédito. Te pedem certidão ou identidade? Identidade. A identidade é o documento que a gente lida no dia a dia para a gente poder ter acesso a alguma coisa. Você vai no banco para pedir um empréstimo, eles te pedem a certidão de nascimento ou a tua identidade? Identidade. A casa da gente é a mesma coisa. Tem que ter o registro de imóvel. Eu digo o seguinte, que depois da certidão de nascimento do filho, né, quando a gente vê o nosso nome lá na certidão de nascimento do nosso filho, que dá um orgulho, né? A gente olha assim, cara, eu sou pai agora, está aqui o meu nome. O segundo documento que dá maior orgulho para a gente é quando a gente tem o registro de imóvel da casa que a gente mora. Diz, olha, finalmente, eu tenho um documento de propriedade da minha casa. Porque se você vier a faltar, se você morrer, por exemplo, e vai deixar a casa de herança, esse documento facilita muito na hora de fazer até o inventário, a partilha dos bens. Uma casa que não tem essa documentação vai ter grande dificuldade. Quando você está no momento de dificuldade financeira, você que tem uma casa com registro de imóvel, você vai no Banco do Brasil, você vai na Caixa Econômica, até na Bemol, e levanta um dinheiro para você resolver algum problema ou para abrir um negócio para você. Então veja, um programa em Manaus que permita pessoas terem um registro de imóvel vai melhorar a segurança jurídica e vai destravar a economia da cidade. Porque eu conheço muita gente, Marcelo, que é empreendedora, cara, que está precisando só de um empurrão. E se ele tiver o documento da casa dele, é a casa dele que serve como garantia para ele poder pegar esse dinheiro. Porque quem não tem o documento da casa, o registro e a escritura pública, e quer fazer um negócio hoje, ele tem algumas alternativas. Primeiro, ele pediu um dinheiro de algum irmão, algum parente e tal. Mas se o parente não tem, que geralmente o parente vai emprestar na boa, não, eu te emprestar, tu me paga e tal, ele vai ter que morrer na mão do agiota. Meu irmão, quando você vai para a mão do agiota, você vai pagar 20%, 30%, 40% ao mês. Então isso é muito ruim para a maioria das pessoas que querem empreender, querem desenvolver um negócio, mas não tem o documento da casa própria, não tem o registro. Então, como vereador, Marcelo, anota aí, eu defenderei um grande programa de acesso para pessoas que moram em casa até 300, 350 mil reais, para que a pessoa possa tirar o registro e a escritura pública da casa onde mora, dando segurança jurídica e destravando a economia da cidade. Você sabia, Marcelo, uma coisa, só para concluir esse raciocínio, que quando a pessoa tem um registro e a escritura pública, ela pode vender a casa dela até financiada. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar a casa, como a gente fala, no monte, toma. E quando a casa tem a documentação, o banco financia. Você pode pagar em suaves prestações. Então veja como isso ajuda a economia da cidade, além de dar segurança jurídica. Então, escritura pública e registro de imóvel, um programa de acesso para as pessoas em Manaus é compromisso do Chico Preto. Defender isso como lei, assim como é a lei do bom condutor, porque independente de quem seja o prefeito, continua lá o direito da gente acessar a escritura pública e o registro de imóvel da nossa casa. Bem, está registrado, hein? Nos outros portais aí que o senhor está falando com a gente, eu queria entrar num assunto... Mas para isso eu preciso do teu voto. Eu tenho que fazer isso lá na Câmara. Para isso, 22777, Chico Preto, que dá certo a gente repete. Bom, a gente vai falar agora sobre o transporte público, Manaus. Como é que o senhor vê o transporte e vê a solução dos problemas apontados talvez agora pelo senhor? Marcelo, só molhar o bico aqui. Senhor. É ao vivo, pessoal. Estamos ao vivo pelos 11 portais. Um brinde para o nosso produtor ali atrás, ó. Tá a equipe, todo mundo. Tá todo mundo. Olha só. O comportamento das pessoas em Manaus em relação ao transporte mudou. Vou te explicar. Com alguns fenômenos que aconteceram, não só em Manaus, mas nas grandes cidades brasileiras, você, Marcelo, para você sair daqui hoje, de onde a gente está, Dom Pedro, para você ir, por exemplo, para o centro, tem muita gente que hoje não pega mais ônibus. O cara pega o táxi compartilhado, o cara pega o Uber, mototáxi. Então, esses fenômenos mudaram o nosso comportamento de transporte em Manaus. É mais vantagem você pegar um Uber, pagar R$5, vai com 3 pessoas, vai para o centro, do que você pegar um ônibus nessa distância curta. Os ônibus, na minha cabeça, seguem fazendo sentido quando a distância é grande. Aí eu vou do centro lá para depois da Barreira. Não dá para ir de motor Uber todo dia, pesa. Não dá para ir de Uber todo dia, pesa. Então veja, quando a distância é curta, eu me resolvo.
eu resolvo o meu problema. Mas quando a distância é longa, eu preciso de política pública, eu preciso de ônibus. Então, eu entendo que hoje o foco do transporte coletivo deveria ser melhorar o deslocamento dos ônibus nas grandes distâncias. Tá? Ônibus preparados para essas grandes viagens, numa quantidade maior, para que a gente possa fazer esse, né? Saindo do norte ao sul, do leste ao oeste, né? O 014 que dá a volta na cidade toda, enfim. Mas as pequenas distâncias, na minha opinião, você poderia, tá, talvez diminuir a quantidade de ônibus, porque ainda tem um outro problema. O ônibus está dentro de uma coisa chamada trânsito. Se você coloca mais ônibus em Manaus, você vai apertar ainda mais o trânsito. É como se eu quisesse colocar nesse copo que, se eu colocar mais água, ele vai encher. Aí eu quero continuar colocando água aqui, ele vai transbordar. Então, quanto mais ônibus você colocar hoje em Manaus, você vai piorar o trânsito em Manaus. Então, a gente precisa ser racional. Eu preciso de ônibus, sim, mas privilegiando as grandes distâncias. Para as pequenas distâncias, o povo já aprendeu a se virar. Ele não espera prefeito, não espera vereador, não espera político. Basta que, né, a política não dificulte isso. Eu te digo não dificulte, porque quando chegou em 2016 aqui em Manaus, os aplicativos, e chegou pelo Uber, o Uber foi a primeira plataforma que chegou aqui, em 2017 eu assumo o meu 4º mandato lá na Câmara. E aquilo me chamou a atenção, porque a prefeitura estava prendendo o pessoal que fazia Uber. Não, prendia os carros mesmo, no meio da rua. Prendia porque não tinha uma regulamentação. E eu talvez tenha sido o primeiro vereador, mas certamente fui aquele que mais lutou pela regulamentação do Uber em Manaus. Então você, motorista de aplicativo, saiba que se você hoje está aí trabalhando, tem sossego, eu não estou dizendo que é fácil, eu sei que é uma vida que é puxada, o cara que faz aplicativo, mas hoje você trabalha com sossego porque teve vereadores lá, e eu me incluo, defendendo a regulamentação dessa modalidade, chamada aplicativo, Uber 99 e outros tantos, porque não tinha. Então eu ali já me posicionei dizendo, a gente precisa regulamentar, a gente precisa dar o direito do cidadão escolher como ele quer ser transportado e dar o direito das pessoas de trabalharem. Eu sei que muita gente trabalha exclusivamente com Uber, outros complementam renda, mas é um direito da pessoa, como é meu direito como passageiro, escolher como eu quero ir. Então, o transporte coletivo precisa de uma atenção muito grande para os grandes deslocamentos, engenharia de trânsito, novas rotas, mas a gente precisa também reconhecer que houve uma mudança de comportamento em função desses novos modelos de transporte que chegaram na nossa vida, Uber, mototáxi, motor Uber e por aí vai. Muito bem, pessoal. Tem outra pergunta, a gente entrar num assunto aqui, como estamos quase chegando no final, pessoal, quero agradecer a audiência rotativa aqui da internet, do Facebook, todo mundo ligado com a gente aqui, compartilhando, muito obrigado. Essa é a primeira edição do nosso programa, o podcast Conversa Aberta, recebendo o candidato Chico Preto, candidato a vereador pelo PL, Partido Liberal. E agora eu queria que o senhor comentasse a respeito que aqui a gente recebe muita, eu por caso que eu venho aqui apresentar, as pessoas pedem para eu perguntar e aproveitar. Porque o Chico Preto não é preto? Chico Preto. Essa é a pergunta que eu mais respondo. Mas vem cá, como é que tinha Chico Preto? Não, essa daí eu respondo também a qualquer momento. Vamos lá. Mas eu entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Você que está me vendo aí. Do seu pai. Exato. Mas você que está me vendo. Você acreditava que o Chico Preto era preto ainda? Porque é impressionante. As pessoas dizem, já ouvi falar do senhor. Eu já ouvi, as pessoas já falaram do senhor, tal, mas eu pensei que o senhor era um negão, tal, eu ainda fico... Tu pensava, Marcelo? Olha aí, tá aqui, a prova ao vivo, ó. Eu pensava antes coisa, eu ouvi falar só da política, né? Eu ouvi falar, o senhor candidato também a prefeito, se não me engano, né? Fui, em 2020, eu não disputei a reeleição de vereador, tentei ser prefeito. Então foi que eu ouvi falar na primeira vez do senhor aqui, em Manaus, aí Chico Preto. Aí eu fui, realmente, porque dá a impressão, quem me conhece, só ouve a primeira vez. Aí eu vi, o senhor disputando a eleição, mas pode continuar. Pois é, não, se alguém... Diz pra mim, você até hoje achava que o Chico Preto era preto? Pode falar a verdade, comenta aqui com o Marcelo, bota ali, olha, eu achava. Comenta aí nos comentários da live, só pra gente saber. Mas o senhor recebe essa pergunta das pessoas? Pô, todos os dias. Preto, tudo mais? Todos os dias. E eu explico todas as vezes. E aqui já tá gravado, o senhor já explicou no início. Era apelido do meu avô, que passou pro meu pai, que colou em mim. Meu avô não era político, meu pai não era político. Eu decidi, por vontade própria, trilhar esse caminho. E trago esse apelido que para mim lembra muito trabalho, dedicação. Meu pai e meu avô eram de comércio, eu nasci no comércio. Essa facilidade que eu tenho de falar, Marcelo, ela foi criada atrás do balcão de loja, pô. Porque vendedor que não fala, né, parceiro?
Vendedor que não fala não vende, cobra que não anda não engole sapo. Então o vendedor tem que vender, tem que ter argumento, tem, sabe? Então essa facilidade eu desenvolvi dentro do comércio, a minha origem de comércio. E o que foi que realmente fez, já que você não tinha ninguém político na sua vida, o que foi que incentivou? Eu vou ser político, eu vou entrar na política, teve algum incentivo? Teve um momento que a política entrou no meu radar. E que ano foi, por gentileza? Para a gente situar o nosso telespectador. Ano de 90, 91. E no ano de 92 eu disse pro meu pai, vou disputar a eleição. Meu pai, rapaz, o que é isso? Não tem política na família, não sei o quê. Eu digo, pai, eu tenho a convicção de que lá as decisões que eu tomar eu vou impactar na vida das pessoas. E eu estava certo. Tá aí. Hoje o Jaime disse, você impactou a minha vida, cara. O teu projeto impactou a minha vida. E além do Jaime, Marcelo, outras pessoas que eu já ouvi falar, já falaram para mim, produtores que antes não vendiam para a merenda escolar do Estado. Se tem um programa hoje da regionalização da merenda escolar na merenda da SEDUC, é lei de minha autoria, ajudado por muitas pessoas, ninguém faz uma lei dessa sozinho, por isso que eu quero agradecer a todos os produtores rurais desse estado, na pessoa do Valdelino Cavalcante, que foi secretário de Estado, um irmão que eu tenho, querido, que me ajudou a divulgar essa ideia, sabe, a gente construiu essa ideia e em 2008, 2009, a gente aprova a lei que obriga o governo a comprar dos produtores aqui aquilo que é produzido aqui, acabar com aquela história de comprar lá fora, gerando emprego lá fora. Um exemplo, compravam batata, mas não compravam macaxeira do caboclo aqui. Compravam suco de garrafa lá fora, mas não compravam a laranja, o abacaxi aqui de Taquatiara do Novo Remanso. Não compravam o açaí de Anuri, de Codajás, de Carauari. Então a gente começou a inverter tudo isso através de uma lei feita por um deputado. Então, eu tenho a convicção de que eu fui chamado para a política. É isso que eu disse para o meu pai. Eu vou para lá porque as decisões que eu vou tomar vão impactar na vida das pessoas. Isso segue sendo a minha mola, sabe, mestra de motivação. Eu quero estar lá porque eu sei que as decisões que eu vou tomar para o jovem, para o documento da casa das pessoas, as decisões que eu vou tomar para o meio ambiente. Eu tenho que te falar aqui agora, Marcelo, do cashback ambiental, cara. Por favor, cashback ambiental. Quando tu pensa nessa palavra, cashback ambiental, o que tu lembras disso? O que a palavra cashback quer dizer para você? É algum retorno, tipo... Perfeito. Correto? Retorno. Então, olha só, Manaus precisa de um programa que estimule as pessoas a pegar essa garrafa, depois que eles consumirem a água, pegar essa garrafa aqui, Marcelo, colocar dentro de um lixo separado, e não mais com o resto de comida, tudo junto e botar lá fora. E depois eu pego tudo isso, levar num local, PET, lata, vidro, papel, trocar por pequenas vantagens. É um cashback. Junta, que eu te dou uma vantagem. Essas vantagens podem ser dinheiro, pode ser crédito no Passa Fácil. Mas a gente começa a mudar o comportamento das pessoas em relação ao meio ambiente. Mentalidade, tudo isso. Então, cashback ambiental... Seria consciência ecológica também, né? Também, mas não dá mais pra gente ver, ó, a água do rio baixou, a gente, aquele leito de igarapé tudo sujo, cara. Aqueles produtos ali não foram parar à toa ali. É descarte errado, é como as pessoas descartam isso. A gente precisa mudar esse jogo. Mas por que não dá para mudar também botando um dinheirinho no bolso das pessoas? A prefeitura já gasta esse dinheiro. Ela paga uma empresa para retirar esse lixo todos os meses. Por que a gente não pode dizer, muda o teu comportamento, junta, vem trocar comigo que eu boto uma parte desse dinheiro, opa, eu boto no teu bolso. O cashback ambiental vai mudar comportamentos, vai impactar no meio ambiente. E isso já é feito no Brasil. Rio de Janeiro já tem essa experiência. Aqui em Manaus a gente está vendo experiências particulares que estão espalhadas pelos supermercados de Manaus, aquelas máquinas de troca. Então a gente pode, Manaus precisa, como maior capital da região norte, a gente precisa de um selo como esse, sabe, da gente estimular as pessoas a mudarem o seu comportamento e a gente oferecer pequenas vantagens e impactar diretamente no meio ambiente. Cashback ambiental é compromisso do Chico. Beleza. Quando estamos chegando ao final, deixa eu fazer a pergunta daqui que me pediram, em relação ao que o senhor comentasse sobre as creches em Manaus. As mães solteiras têm que trabalhar e não têm que deixar os filhos. O que você pode importantíssimo, isso, cara. Por gentileza, o pedido. Importantíssimo, importantíssimo. Esse é um programa que a gente precisa, enquanto vereador, quando a gente estiver discutindo o orçamento da cidade, a gente precisa alocar é colocar, quanto mais dinheiro for possível, melhor,
para a gente construir, para que a cidade ou o próximo prefeito construa e coloque para funcionar o maior número de creches possível. Mas, Marcelo, a gente também precisa falar isso com o pé no chão. Já passaram políticos que disseram que iam construir 1.000 creches em Manaus, pô. Aí diminuíram para 100. Eu, com o pé no chão, digo o seguinte: se cada prefeito que passar pela prefeitura, a cada período de 4 anos, ele construir 10 creches e botar para funcionar, ele já fez muito. Essa é uma opinião minha. Mas a gente pode também ter parcerias público-privadas. De repente tem creches privadas que estão com vagas ociosas, a prefeitura criar um modelo onde eu vou pagar para colocar o filho das pessoas lá dentro. Você não precisa construir, entendeu? Você não precisa construir. Você pode comprar essas vagas também na iniciativa privada. Isso é um modelo que a gente precisa discutir e avançar. E uma outra questão que vai na direção das mães conhecidas como mães atípicas. São mães que têm crianças com alguma deficiência motora, intelectual, mas principalmente as crianças TEAs, né, que sofrem do transtorno do espectro do autismo. A gente precisa avançar na inclusão dos mediadores dentro das salas de aula. Os mediadores são aqueles profissionais que são treinados, sensibilizados, eles são terapeutas, a bem da verdade, para lidar com esse ambiente da escola e uma criança que tem um transtorno do espectro autista. A gente precisa avançar muito nisso. Então, esse é um assunto que, quando eu penso na educação, isso também está no meu radar, de participar, sabe, usar a minha experiência, usar a minha verdade em fazer política para que a gente possa avançar sobre essa situação. É isso mesmo. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Passou rápido, hein? A gente conversando aqui. Eu quero agradecer, olha, você que está ligado com a gente nos portais, são 11 portais de notícias, quero agradecer a audiência, aí você que compartilhou, você que participou. Estamos ao vivo dos estúdios daquele Foco Amazônico e em conexão, simultaneamente, com 11 portais. São o portal Foco Amazônico, Conexão Amazônica, o portal Opinião Manauara, BDC Notícias, Amazônia Mídia, o portal do Japonês, o portal Giro Amazônico, o Diário do Beiradão e na hora exata, o portal Impacto e o portal Amazonas Pix. Ao vivo é nosso encontro de terça-feira e quinta-feira, estamos na primeira edição. E eu quero agradecer o candidato, recebemos aqui Chico Preto, candidato do PL. Estava com a gente aqui comentando, conversando, mas o tempo passou. Estamos aqui, eu quero deixar agora o senhor, suas considerações finais, o senhor quiser dar suas redes sociais. Aliás, antes de terminar, sim, qual é a sua agenda de amanhã? Você tem alguma agenda? Você vai estar em algum bairro? A gente começa o dia em algum sinal. Eu começo ali naquela panfletagem. Então não sei te dizer qual vai ser o cruzamento que a gente vai estar amanhã, mas eu começo 6h30 da manhã ali panfletando, entregando as minhas ideias, aí a gente vai para uma caminhada logo a seguir. Aí nessa hora aqui do início da tarde até por volta das 15h16, a gente reserva para exatamente estar aqui conversando com a imprensa, outros compromissos. Aí de 16 para frente, caminhada, à noite, reunião. Esse é o ritmo da agenda que a gente está impondo aí nessa candidatura. Agora, fica à vontade com as suas finais. Em primeiro lugar, minha gratidão a Deus acima de tudo. Sem Ele eu não estaria aqui. Minha gratidão a você, Marcelo, Foco, e aos 11 portais parceiros aqui nessa transmissão. Minha gratidão a você que me acompanhou. Meu pedido que você me siga nas redes sociais, minha rede social, que eu uso com maior intensidade, o Instagram e o Facebook, Chico Preto, @ChicoPretoAM de Amazonas, Chico Preto AM, tá bom? Acompanha lá. Manda mensagem por lá, pergunta por lá que a gente vai te responder. E pedir o teu voto. É momento de pedir o voto. Eu sei que eu tenho história, preparo, maturidade e, acima de tudo, projetos que vão mexer com a tua vida e certamente vão deixar ou colocar dinheiro no teu bolso. Para isso, no dia 6 de outubro, eu peço o teu voto no 22777. O nosso candidato a prefeito é o capitão Alberto Neto, a professora Maria do Carmo, com o número 22. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez a todos que estão com a gente acompanhando o nosso Conversa Aberta. Espero daqui a pouco, às 16 horas, ao vivo, na segunda edição, ao vivo, sempre ao vivo, e compartilhando com os outros portais de notícias. Candidato, muito obrigado mais uma vez. Marcelo, se você não tiver candidato, eis-me aqui, viu? Ok, muito obrigado, candidato. Pessoal, ficando por aqui, te vejo daqui a pouco, às 16 horas, aqui mesmo, ao vivo, hein? Te espero, te vejo daqui a pouco. Até lá, pessoal. Tchau, gente!